Hoje aqui no nosso Divã Social nós vamos receber Dr. Leonardo Quintão. Ele é assessor jurídico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, formado em Direito, advogado e também especialista em Direito Comercial. Ele vem prestar aqui uma série de informações sobre acesso à justiça e princípio da igualdade. Será que nós, brasileiros, estamos tão distantes assim de uma realidade de igualdade e de acessibilidade à justiça e ao direito? Será que a lei escrita é a mesma lei da prática, a lei efetiva, a lei a qual a gente tem acesso, a gente vê acontecer? Tudo isso será respondido, pensado e questionado aqui hoje no nosso Divã Social. Mas, sobretudo, existe uma palavra-chave nesse nosso bate-papo de hoje: a esperança. A esperança de que a justiça seja efetivamente igualitária e equinânime. Olá, hoje nós estamos aqui com o nosso entrevistado, Dr. Leonardo Quintão. Leonardo, olha aqui, primeiramente queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Tá? Para a gente é um prazer estar te recebendo aqui no nosso Divã Social. Eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui nesse programa aqui, espero que seja um grande sucesso. Com certeza, a gente tem muita coisa para conversar, né? Vamos falar um pouco sobre o acesso à justiça, princípio da igualdade. Mas antes da gente entrar, doutor Leonardo, exatamente na entrevista, né, nesse bate-papo, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história profissional, né, esse percurso que te fez chegar à Defensoria Pública. Ok, eu fui estudante universitário na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, graduado no ano de 2002, né, e aí eu passei um pouco pela advocacia, trabalhei com direito de telecomunicações, direito marítimo, direito do consumidor, tive um pouco também de namoro com direito público, né, direito administrativo, passei pela SEDAI, né, passei pela Fininvest, e aí eu, no ano de 2014 para 2015, eu ingressei num quadro de apoio da Defensoria Pública. Continuo advogando, né, não com tanta voracidade como antes, né, mas me encontro hoje no quadro de apoio como um analista processual da Defensoria Pública. E pretendo, se Deus quiser, chegar ao topo da carreira. Estou batalhando para isso, né, e familiarizado com as teses lá da casa. Né. Fiz uma pós-graduação em Direito Corporativo, Direito Empresarial, na Universidade do Filho, né, e continuo batalhando aí na briga, hoje pelos nossos hipossuficientes, né, nossos vulneráveis. Uhum. Que parece ser talvez as pessoas que também mais precisam da justiça pública, né? E eu acho que a gente pode começar exatamente por aí, né? A justiça, que é exatamente o baluarte da igualdade, da acessibilidade, né? Que vai lutar por esse equilíbrio da balança, né? Às vezes nos dá a impressão de que pode haver aí um certo disparate entre a lei escrita, né, aquilo que a lei traz como o princípio da igualdade, né, essa visão das pessoas, dos sujeitos, dos cidadãos como seres iguais perante a lei, e também a questão da acessibilidade, né? Será que as pessoas têm acesso à justiça? E será que as pessoas são tratadas pela justiça de uma forma igual? Vamos começar por essas duas perguntas simples, né? Certo. A igualdade entre as pessoas é algo extremamente platônico, né? É algo ideal, né? Do ponto de vista legal, né? Quando a Constituição fala que todos são iguais perante a lei, né, ela trata de uma igualdade formal, né? E com isso, a própria Constituição ela teve que estabelecer mecanismos, né, o legislador ordinário, o infraconstitucional também, para poder, de fato, criar uma igualdade, né,
uma igualdade material, né? Uma isonomia, uma igualdade material entre as pessoas. Né? E com isso foram criados, hoje nós temos ações afirmativas, né? Sistema de cotas, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o Estatuto do Deficiente, que é oriundo de uma convenção internacional. Né? Nós temos uma série de mecanismos para diminuir essa desigualdade. Né? Isso vem numa onda, e onda mesmo, né? Ondas renovatórias de Capelletti e Garf, né? Que são um estudo bastante conhecido sobre acesso à justiça. E a primeira onda renovatória era o próprio acesso no que diz respeito à gratuidade, né? Pagamento de custas. Veio uma segunda onda, né? Que é essa questão da tutela, né? Coletiva, né? Tutela coletiva, porque tinha muitas demandas repetitivas, né? E as grandes ações civis públicas, né? Surgiram, as ações de probidade administrativa. Que tentam garantir direitos coletivos. Né? Coletivos. Mas muitas vezes vulneráveis, por exemplo, pescadores. Né? Pescadores que têm, às vezes, um caso envolvendo uma grande empresa petrolífera que polui o ambiente. E aí aqueles pescadores, ao invés de ficarem entrando com várias demandas, entram com uma ação coletiva, muitas vezes capitaneada pelo Ministério Público, hoje, se é possível, a Defensoria Pública também, né, através da emenda 80 de 2014, recente, na Constituição, emenda constitucional, se é possível, a Defensoria Pública capitaneada de uma assessoria pública dessa espécie. E a terceira onda renovatória, que é a questão das soluções extrajudiciais, porque hoje o judiciário está assoberbado. Então nós temos já muito lá atrás teve a arbitragem, hoje nós temos a conciliação e a mediação, né? E a própria arbitragem como instrumentos para desafogar o judiciário. Né? O Código de Processo Civil de 2015... Que são, digamos assim, instâncias legais de mediação e de justiça, vamos dizer assim? Sim, sim. Por exemplo, a própria Defensoria Pública, hoje ela tem uma atribuição, né, diz lá a lei complementar, a lei orgânica das Defensorias Públicas, lá no artigo 4º, salvo engano, no inciso 2, fala que a Defensoria Pública ela deverá buscar prioritariamente a solução extrajudicial. Porque muitas vezes o litígio, o direito ele existe para pacificação social. Sim. Mas muitas vezes o litígio ele não gera essa pacificação social. Imagina uma ação de família, de alimentos, né? Geralmente a pessoa está na casa dela, ela recebe um oficial de justiça com um mandado de citação de uma ação de alimentos. Aquilo ali já vai gerar uma animosidade. Né? Então, assim, são tentativas, né? Por exemplo, como eu estava falando, o Código de Processo Civil, ele obriga, né, que o primeiro ato seja uma audiência de conciliação. Uma audiência de conciliação. Você visa hoje a conciliação. Mas, voltando lá naquela primeira onda renovatória, primeiro acesso, gratuidade e justiça. Gratuidade e justiça. Que era acesso aos necessitados, né, ao poder judiciário. Porque o acesso à justiça, o acesso ao poder judiciário não necessariamente é o acesso à justiça. Né? O acesso à justiça é mais amplo. É uma solução que efetivamente resolva o seu problema, a sua demanda. Muitas vezes o judiciário não resolve. Mas talvez esse acesso à justiça e à justiça gratuita, então, seja efetivamente uma incumbência e uma atribuição da Defensoria Pública, né? A gente vai falar um pouquinho mais desse papel. Mas, eu ainda me voltando para a questão da igualdade, né? E a igualdade diante da lei, diante da cidadania, né? Diante do exercício de cidadania, eu penso que talvez dentro da própria justiça a gente tenha algumas desigualdades. Por exemplo, vamos pegar um pouco a história da Defensoria Pública, né? Eu lembro que até um tempo atrás o defensor público ganhava bem menos que um promotor público, por exemplo. Sim. Né? Você ia também numa promotoria pública, era tudo lá ladrilhado, muito bonito, né? Uma estrutura muito maior. Você ia na Defensoria Pública, muitas vezes eram casas alugadas, né? Aquela precariedade, você entrava aqueles móveis antigos. Mas por quê? Né? Se a Defensoria, talvez ela tenha um papel
tão ou mais nobre até do que a própria promotoria, né, que é servir, né, talvez didaticamente a gente pode até dizer que advogar para o cidadão, né, e a promotoria, claro, é importantíssima, é o fiscal, né, vai fazer as acusações, as denúncias, as investigações, mas isso, num peso, quando você pensa na questão da igualdade da cidadania, seriam instâncias judiciais com atribuições e pesos iguais, né? Não iguais nas suas atribuições, mas nos pesos, sim, na promoção da cidadania. Então, como é que a própria justiça cria essas, eu diria até uma anomalia dessa percepção da igualdade? Veja, é toda uma questão de poder, né? Eu tenho um professor muito conhecido que ele dizia o seguinte: direito à manifestação de poder. Eu nunca mais esqueci, já passaram anos na universidade, mas direito à manifestação de poder. Quem tem poder elabora norma jurídica. Então, assim, o legislador, ele vai ter interesse, ele não vai ter interesse em estruturar a gente chama de Casa da Cidadania, né? Não vai ter interesse em estruturar, equipar um órgão, né? Uma instituição que provavelmente vai me incomodar, né? O Ministério Público, ele incomoda bastante, né? Mas aí existe também um temor do legislador. Por quê? Porque o Ministério Público, ele tem nas mãos a ação civil pública, ele tem em mãos a ação de improbidade administrativa. A Defensoria Pública não tinha isso. Ela veio obter isso em 2007. A alteração da lei foi em 2007. E ainda, aí houve uma controvérsia, então isso foi julgado em 2013, a questão da constitucionalidade da inclusão da Defensoria Pública como legitimada para propor a ação civil pública, né? Então veja só, quando o Ministério Público ele vai no legislador, né, existem os lobbies, nós sabemos disso. Sim. Quando a magistratura vai, existe uma força política naquele pedido. Então, provavelmente isso estabelece essa distinção de tratamento. Como Foucault diria, são relações de poder, São né? relações de poder. E elas vão trazer resultados e mediar muito também a própria evolução e o próprio amadurecimento da justiça, né? Mas tem uma figura aí, que é a figura do advogado, né? Que eu acho que é bastante importante que a gente possa falar um pouco sobre o advogado, o papel do advogado nessa promoção da justiça. É um profissional citado na Constituição, né, inclusive, mas a gente vê hoje que talvez a questão do poder econômico, né, de um certo mercantilismo no exercício da advocacia é algo observável hoje, né? O dinheiro, ele tem um peso para o exercício da advocacia. Você tem essa percepção? Como é que você avalia isso? Sim, de fato, porque o advogado ele é um profissional liberal, né? E assim, é uma profissão que exige uma contínua qualificação, assim como o médico, né? O dentista, entre outros profissionais liberais, e um investimento alto, porque infelizmente a cultura, né, adquirida da Europa de andar de terno, o Brasil é um país tropical. É verdade. E o advogado tem que andar de terno. É verdade. Um calor danado, fevereiro, né, março. Um investimento no próprio escritório, tecnologias, né, para acompanhamento de processo. Né, quer dizer, quanto maior o escritório geralmente ele tem que ter uma capilaridade boa para estar em Brasília, nos tribunais superiores, né, estar em outros tribunais da federação. Então isso tem um custo. Isso tem custo. Então, assim, não necessariamente um bom advogado ele é caro, mas certamente um advogado caro ele é bom. Ele é bom. E existe, de fato, esse aspecto mercantil. E você observa hoje, nessa politização do judiciário, né, que há muitos advogados se especializando nessa seara penal eleitoral. Tem surgido muito forte essa questão penal eleitoral. É porque eu penso, quando você pensa, tudo bem,
vamos dizer assim, nos processos mais comuns, né, de um custo até elevado, mas ainda dentro de uma razoabilidade, a gente entende, né, um processo, o advogado vai cobrar honorários, por exemplo, de 10 mil, 15 mil, 5 mil, 20 mil, né, é justo, né, está dentro de uma percepção mais natural, mais normal. Mas quando você pensa, por exemplo, na questão política ou na questão criminal, que você pega, por exemplo, um grande traficante ou um grande político, né? E você não consegue mensurar ou quantificar de uma forma palpável, porque também ninguém divulga quanto que um advogado desse ganha, né? Mas falam na escala de milhões, né? 5 milhões, 15 milhões, né? Isso é o que se ouve e deve efetivamente ter alguma aplicação real disso, né? E aí a gente talvez pense que não seja tão simples assim. Esse dinheiro talvez não seja para puxar um terno ou uma estrutura para aquele advogado. Ele pode ter talvez um princípio instigativo para outros repasses. Não estou falando se são lícitos ou ilícitos, né? Mas isso pode criar uma rede que talvez esteja para além efetivamente do direito e da garantia da lei. E isso aguça nos profissionais do direito, em especial nos advogados, a vontade de estar nesse patamar de defesa, né, de uma defesa de rede dessas grandes figuras. Isso, de alguma forma, não compromete o que seria um exercício mais ético do direito? De fato, de fato. É disso. Assim, todos têm conhecimento de vários escândalos, né, de corrupção no judiciário. Não há muito tempo atrás, a Operação Hurricane, né, a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, autuou e prendeu, na verdade, um desembargador federal, né, um procurador da República, né, e outros profissionais envolvidos. Quer dizer, uma operação grande, né, inclusive o desembargador era professor de uma universidade renomada do Rio de Janeiro. Então, sabe-se que existe, né, muito além do lobby, né, e do exercício da advocacia, existem práticas escusas, sim, mas a gente também não pode tomar isso como algo generalizado, né? Nós temos que acreditar que o nosso poder judiciário ele ainda é efetivo, né? E ainda está ainda luta dentro do sistema de promoção de justiça mesmo, né? Mas, volto a dizer, o advogado, ele também é um instrumento de acesso à justiça. Né? O advogado é imparcial, né? É diferente do juiz. Né? O juiz, a gente aprende na faculdade que isso não é uma coisa que meio que ficou para trás, que o juiz ele é equidistante das partes. Né? Na verdade, isso não existe, né? É utópico, né? Assim, na totalidade é utópico. É utópico, né? Mas com certeza ele tem que ser muito mais imparcial do que o advogado. O advogado é totalmente parcial. Ele é contratado para ser parcial, para zelar pelo direito do cliente dele, para batalhar, para recorrer às instâncias. Tanto que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem e as seccionais elas têm comissões de prerrogativa fortíssimas. Né? Porque recorrentemente há violação de prerrogativa do advogado. De falar reservadamente com o seu cliente, né? De acessar os gabinetes para despachar com os magistrados, né? Falar reservadamente com o cliente na delegacia. Olha, na esfera penal, né, é a esfera em que mais há violação a prerrogativas de advogado. Né? Então, assim, o advogado ele realmente necessita, mais do que o dinheiro, né? O dinheiro é bom, todo mundo gosta, necessita e tal, mas ele necessita de estudo e necessita de coragem, intrepidez, para exercer uma advocacia efetiva. Ainda mais num país
com todo o arcabouço cultural que nós temos e o histórico que nós temos. Né? Nós vivemos um regime de exceção. Né? Embora a nossa Constituição é recente, né? Ela está completando 30 anos, né? Esse ano é recentíssima. Né? E os fatos políticos que nós temos vivido, né? As operações, né? Deflagrando a corrupção sistêmica que há no nosso país, exige também muito dos advogados, não só nesse aspecto ético, né? É importantíssimo, mas também na questão da combatividade. Sim. Combatividade contra o poder instalado, porque o Estado ele é o poder instituído. E muitas vezes ele utiliza da força mesmo, né, para fazer valer a sua vontade. A gente quer muito acreditar, né, efetivamente, que a justiça ela possa cumprir o seu papel, né, não só de garantir direitos, mas de promoção de cidadania e de legalidade. Né? A gente talvez fique um pouco desesperançado quando a gente vê, por exemplo, essa quantidade de casos de corrupção. Eu acho que isso talvez esmoreça um pouco a gente, mas ao mesmo tempo eu acho que isso, o fato disso estar aparecendo e da gente ver que há forças de vários lados, não de um lado só, né, isso tem que de alguma forma ser um alimento para a gente continuar acreditando. Mas puxando um pouco do que você falou da Constituição, né, a Constituição realmente né, a Carta Magna, eu acho que é uma Constituição cidadã, nova, que traz realmente uma inovação, um respiro novo à sociedade brasileira, uma sociedade de origem colonial, né, escravocrata e que de alguma forma violou por muito tempo os direitos tanto individuais quanto coletivos. E essa Constituição ela traz uma repaginação disso tudo. Mas, por outro lado, a gente também vê uma quantidade de leis muito grande. Depois da Constituição, você teve uma enormidade de leis complementares, de leis ordinárias, de estatutos, de emendas constitucionais. Não faltam leis. Não faltam leis. A gente tem lei para tudo, né? Para as mínimas coisas, da coisa menor, coisa maior. No Brasil você tem lei. Você faz um comparativo, por exemplo, com a Constituição americana, que eu acho que são 9 artigos, né? Alguma coisa assim, muito enxuta. Mas essa quantidade de leis, doutor, funcionam? As leis funcionam no nosso país? É uma discussão a respeito da efetividade, né? Da efetividade das leis. Dialoga um pouco com a sociologia, né? Elas funcionam. Inclusive os costumes, né? Por exemplo, fila. Não existe lei alguma que fala que a gente precisa entrar na fila. Agora experimenta furar uma fila. Que balbúrdia, que confusão que você vai se meter. Mas elas funcionam. A questão é que nós temos uma cultura, diferente do americano, né? Você mencionou a Constituição americana, nós temos uma cultura extremamente positivista. Né? A gente vive sobre a civil law, né? O direito americano, o direito inglês também, né? Eles vêm da common law, né? Um direito baseado nos costumes, né? E aí poucas coisas foram positivadas. Nós temos uma cultura, hoje também influenciada pela americana, uma cultura jurídica influenciada pela americana, mas fortemente influenciada pela França, né? pela Alemanha. O nosso Código Civil anterior, hoje nós estamos falando de vigência do Código de 2002. O Código Civil de 1906, ele era um código extremamente baseado no Código Civil de Napoleão. Né? Tinha uma influência alemã também, mas ele era individualista, né? Ele era patrimonialista. Né? Se você fizer um comparativo, né, hoje o nosso Código Civil está mais centrado na pessoa. Né? A pessoa. O outro ele protegia muito patrimônio. Então a gente tem essa questão positivista. Então o brasileiro ele tem a cultura de necessitar de leis. Né? Então tem lei para tudo.
teria para tudo, né? Lei de trânsito, código de trânsito. E a nossa cultura, ela é uma cultura não só cultura jurídica positivista, mas punitivista. Né? Quer dizer, só se respeita uma lei se ela tiver uma sanção. Pois é porque eu vejo mesmo essa disparidade entre a lei, né, a letra da lei e a prática social, né? Você deu o exemplo da fila, né? E, por exemplo, a lei do cigarro, por exemplo, pegou, né? Hoje em ambiente fechado você não tem. Eu lembro quando eu era criança, que eu ia com a minha mãe no banco, por exemplo, e tinha alguém fumando ali na frente. Então tem lei que pega e lei que não pega. Essa distância, talvez, entre a lei escrita e a prática social, isso se dá, talvez, por essa multiplicidade de leis, ou talvez por um não acesso à informação das pessoas, ou existe uma questão da mídia que influencia muito a prática social. Como é que é isso? Você ainda tocou num ponto que eu acho que pode ser que tenha bastante a ver com isso, que é a questão da punição, né? Quando a lei ela está articulada com algum tipo de punição. Por que você acha que tem lei que pega, tem lei que não pega? Eu acredito que é uma questão de educação mesmo, né? Porque vem da nossa raiz histórica, né? O brasileiro, ele acho que teve essa questão toda da colonização, né? Nós fomos colônia de exploração, então nós provavelmente estávamos acostumados, habituados com a questão da força, né? Do poder, né? Nos impulsionando a fazer. Você pode observar que na Europa e em outros países, né, que tiveram um outro tipo de colonização, você vê uma postura diferente dos povos em relação... Não estou dizendo que não há delitos, né, que não há falhas, mas muitas vezes você não necessita de tantas leis, né, nem necessita de tanta sanção para fazer valer as leis. Como a gente já havia falado, né, essa questão do cigarro, né, no Rio, no município do Rio de Janeiro, tem uma legislação que, se você jogar o cigarro no chão, tem um guarda lá que ele anota o seu CPF e vai mandar uma multa para você. Uma multa relativamente cara. Né? Mas isso, vamos dizer assim, na prática está funcionando, por exemplo? Funciona. Inclusive eu conheço uma pessoa que foi multada. multada. Eu estava revoltada porque ela é aqui de Maricá, né? E ela teve no Rio e não estava por dentro disso e aconteceu. É o que eu digo, tá vendo? A questão da informação também é bastante importante, né? Sim. Para essa questão da lei funcionar ou não, né? Presume-se, né? Isso também é muito, muito platônico, né? Mas existe uma presunção de que todos têm conhecimento das leis, né? Porque há uma publicidade, né? Elas são publicadas no Diário Oficial e tal. E hoje com a internet, né? Você tem um acesso mais facilitado. Mas é impossível você ter um conhecimento. Até o próprio profissional do direito, ele não tem... Quando envolve legislação. É difícil até ler, talvez, né? A publicação oficial, sim. né? Mas, assim, pensando na questão do acesso mesmo à justiça, e eu falo até na necessidade do cidadão em recorrer a algum direito, né? O que se pode fazer, doutor, para ampliar esse acesso à justiça? Então, porque se confunde hoje o acesso à justiça ao acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça ele é mais amplo. Né? O acesso ao poder judiciário você pode acessar através do advogado, através da defensoria pública, através das faculdades, né, que tem os escritórios modelos. Né? Aí existe a gratuidade de justiça, né, que ela é apreciada pelo próprio Poder Judiciário. Né? Então, a assistência jurídica integral, que é proporcionada pela Defensoria Pública. Né? Então, assim, você tem formas de acessar o Poder Judiciário, mas a justiça como um todo, né, ela é acessada a partir do momento que aquela posição jurídica de vantagem que você persegue, aquele bem da vida que você persegue, ele é atingido. Ou quando há aquela pacificação social. Né? Muitas vezes, um bom acordo, ele resolve o problema. As duas partes cedem, né? E
chega-se a uma resolução. Né? Porque muitas vezes a pessoa que é vencedora numa ação judicial, né, aquela querela que existe entre os dois litigantes, ela jamais cessa. Imagina, direito de vizinhança, né? Problemas entre vizinhos, aquilo nunca acaba. Né? Se você não chega a um consenso, o vizinho vencedor ele vai ficar tripudiando sobre o vizinho que perdeu a ação. E aquilo ele vai gerar mais ações, e mais ações, e mais ações, e mais ações, e aquilo não vai acabar nunca. Mas assim, agora puxando um pouco a sardinha para o seu lado, qual seria o papel da Defensoria Pública nesse acesso à justiça? Então, a Defensoria Pública, ela existe como, ela trabalha como consultoria jurídica, né? Ela presta a informação para o assistido, né? Orienta o cidadão, o necessitado, e hoje também para o vulnerável, né? Porque o necessitado ele envolve o hipossuficiente, aquele que não tem dinheiro para pagar para assistir um advogado, um profissional do direito, e o vulnerável. E aí o vulnerável ele amplia, porque você tem como vulnerável, você tem o consumidor, você tem o idoso, você tem a pessoa deficiente, a pessoa que sofre violação por causa de gênero, né? Violação racial, né? Ampliou a atuação da Defensoria. Né? E a questão do acesso mesmo ao Poder Judiciário. Né? Hoje a Defensoria Pública ela trabalha muito com o sistema interamericano de direitos, né? Pleiteando direitos. Por exemplo, existe um caso chamado Simone Dias, é um caso bem famoso, que a moça ela adentrou no hospital público, grávida, né? Ela estava passando mal, aí deram um medicamento lá para ela, um Dorflex, alguma coisa assim, ela voltou para casa. Né? Aí no dia seguinte ela foi para lá, passou lá. Resumo da ópera, o feto morreu, né? E ela teve complicações por causa da placenta e veio morrer dias depois também. Né? A família ingressou no judiciário, não conseguiu nada, né? E aí acionou a Defensoria Pública, a Defensoria Pública conseguiu a condenação do Estado brasileiro no Sistema Interamericano de Direitos, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, uma nova atuação da Defensoria Pública também, houve acesso à justiça. Então a Defensoria Pública tem um papel estratégico nesse acesso à justiça. Sim, né? sim, bastante estratégico. Agora pensando já no magistrado, aquele que vai julgar, né? A gente está pegando, né, os atores principais desse sistema jurídico. Pensando no magistrado, talvez o princípio da imparcialidade seja talvez um dos mais importantes dessa estrutura. Isso para o juiz, né, aquele que vai julgar. A formação do magistrado, ela garante essa imparcialidade? Teoricamente, porque não há essa parcialidade. É como aquele discurso, né? Aquela conversa que nós tivemos a respeito da igualdade. Né? Não há essa parcialidade. De fato, ela deveria existir, mas o ser humano, isso é inerente ao ser humano, ele acaba simpatizando um pouco com o outro e tal. Né? Aquele advogado mais simpático, aquele réu mais simpático. Né? E existe toda uma estrutura, toda uma formação pessoal também, cultural, né? do magistrado, que é um ser humano, e acaba fazendo com que ele tenha uma tendência na sua apreciação da matéria. Então, assim, o ideal é que essa tendência ela não influa de tal maneira a prejudicar o julgamento. Acho que esse é o ponto. A gente deseja muito, né, que isso na prática, essa imparcialidade, ela efetivamente não prejudique que o julgamento ou essa balança da justiça, né, venha a pender para algum lado. E a gente viu essa questão aí do habeas corpus, do alvará de soltura, né, do ex-presidente Lula, e ficou aquele jogo de empurra, né? Um desembargador deu o alvará de soltura, né, mandou que soltasse, o Moro fez uma resistência, voltou para o desembargador, e aí entraram os outros desembargadores que estavam desde o início do processo. Mas muita gente falou que essas motivações, né, até
para uma imediaticidade tão grande dos despachos, que isso era motivado pela imparcialidade mesmo, tinha motivação imparcial aí, né? E aí a gente viu que um desembargador parece que despachou 3 vezes num domingo, um juiz que estava de férias, né, se colocou à disposição ali, fez uma série de defesas. Isso é efetivamente um resultado da imparcialidade, ou melhor, da parcialidade da justiça? Eu acho que ele é resultado da politização do judiciário, né? Hoje nós vemos assim, questões de ativismo judicial muito grande, né? Veja só, no Supremo, essa questão do presidente Lula, no Supremo Tribunal Federal existem 2 ações de declaratórias de constitucionalidade que estão pendentes de julgamento a respeito da prisão, né, da possibilidade de prisão quando o crime não transitou em julgado, né? O Código de Processo Penal, ele é claro, né, nesse sentido, né? O artigo, a letra da lei, ela fala que não é descabida a prisão, né, quando não há o trânsito em julgado, fora as hipóteses cautelares, né? Prisão em flagrante, prisão preventiva. Então, assim, a gente vê toda uma politização do judiciário, porque a presidente do Supremo ela não coloca em pauta, né, essa questão, né? Aí há uma pressão do ministro Marco Aurélio, há uma pressão de outros ministros para que isso seja julgado, e em contrapartida nós temos o caso, o leading case, né, do presidente Lula, né, tramitando hoje no Supremo Tribunal Federal, na verdade no Superior Tribunal de Justiça, né, um recurso pendente lá de apreciação. Então, o que ocorre? A justificativa do desembargador que deu a decisão pela soltura do presidente Lula, assim, seria no sentido de que haveria um fato novo, que seria a candidatura dele. Quem argui em contrário diz que não seria uma matéria para plantão judiciário, né? Mas existe erro de ambas as partes. Por isso que eu digo, é politização do judiciário mesmo. Porque ordem judicial, ela se cumpre ou se recorre. Você não questiona. Então, assim, o desembargador que estava no plantão, ele deu uma decisão que era fora da competência dele e fora da hipótese do plantão. O juiz Sérgio, foi o primeiro equívoco. Foi o primeiro equívoco. Aí o juiz Sérgio Moro recebe a ordem e o que ele faz? Ele não cumpre. Ele questiona. Ele suscita dúvida para o desembargador relator, né, lá que julgou o mérito junto com a turma, né? Em contrapartida, o desembargador relator, ele vai, que parece, salvo engano, também estava de férias, como o juiz Moro, ele vai e se manifesta no processo, né? E nesse interim, né, o Ministério Público, que é o autor da ação, até agora não se manifesta. Isso tudo está acontecendo fora a manifestação do desembargador do plantão. As demais manifestações foram de ofício. Quer dizer, então você vê uma parcialidade de ambos os lados. Né? Há uma parcialidade de ambos os lados. Quer dizer, em contrapartida, quem decide, por fim, a questão é o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, ao meu entender, essa questão não deveria ser nem resolvida por ele. Ela deveria ser resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça. Teria que ter uma reclamação obviamente, o direito com certeza haverá pessoas que entenderão de forma diferente de mim, mas o Ministério Público teria que entrar com uma reclamação no Superior Tribunal de Justiça, que é quem vai apreciar o caso do Lula. A instância ali já teria se exaurido. O TRF4. Aí é uma bola de neve proporcional, né? Parece que quando a parcialidade é motivador pelo equívoco, ela proporcionalmente acaba criando também, do lado de lá, uma resposta equivocada e talvez muito parcial. Isso tudo num domingo, né? Isso tudo num domingo, né? E a população ali, as forças políticas se oriçando, né? Então pode ser que seja mesmo um câncer no âmbito jurídico,
a questão da parcialidade e principalmente do partidarismo, do sectarismo, né, disso que você chamou muito bem colocado, como a politização do judiciário. Mas a gente não vê, por exemplo, esse tipo de coisa para o pobre, né? O pobre, ele me parece que fica ainda muito distante de uma capacidade de provocação da justiça para uma ação tão rápida. Eu acho que talvez, se não tivesse tanto poder envolvido, ou tanto poder, quando eu falo também o poder econômico, né, a prestatividade, a velocidade dessas respostas não seriam tão rápidas. O pobre, ele ainda fica na mão de uma justiça muito lenta. Como é que a justiça e talvez até a defensoria pública podem, de alguma forma, garantir que o pobre tenha um maior acesso à justiça e que efetivamente ele também seja gratificado, né, pelo direito que deveria ser talvez para ele, né, incidido de uma forma até mais ampla, aí já pensando na equidade, né, para além da igualdade? Ultimamente, a Defensoria Pública até publicou um livro chamado Defensoria Pública em Dados, né? Porque se divulga uma contra-informação em relação aos serviços prestados pela Defensoria Pública. Obviamente que nós temos muito a melhorar, mas é provado e comprovado empiricamente que o maior número de êxito em processos na esfera penal, nos tribunais superiores, é da Defensoria Pública. Né? Então, assim, hoje existe um incentivo para que a Defensoria Pública ela aumente a sua capilaridade e a sua forma de atuação. Isso é uma coisa boa até do governo anterior, do governo Dilma, né? Surgiu uma emenda uma emenda constitucional determinando que aumentasse o número de defensorias públicas, porque, por exemplo, o estado de São Paulo é um estado grande, antes de 2010 você não tinha uma defensoria pública. Esse serviço era prestado pela Procuradoria do Estado de São Paulo. Então hoje você está aumentando o número de defensorias públicas, o número de defensores públicos, para que haja um efetivo serviço à população necessitada e vulnerável, né, ao acesso à justiça e ao poder judiciário. Que bom, que bom. Isso nos dá um respiro, né, e até uma esperança efetivamente de um acesso à justiça e de uma justiça mais igual. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? A gente poderia fazer aqui talvez mais 3 ou 4 blocos para conversar sobre o assunto. Foi muito importante aqui as informações, doutor. Mas para a gente encerrar, né, de uma forma assim, até fomentando mais essa esperança, a justiça brasileira tem jeito? Você acredita na justiça? Temos que acreditar, precisamos acreditar, né? E que a justiça realmente ela se torne mais célere, mais acessível àqueles que necessitam, né? Eu ainda tenho esperança, né? Uma esperança combalida, mas eu tenho esperança. Assim, com certeza. Todos nós temos, isso é muito importante para a gente. Quero te agradecer aí, né, por estar aqui com a gente, por prestar informações tão valiosas aos nossos telespectadores e dizer que a justiça, ela sim, ela é um caminho da esperança. As nossas leis aqui no Brasil evoluíram muito e hoje a gente tem que pensar que a igualdade, ela é um caminho de amadurecimento. Talvez ainda não esteja, a balança ainda não esteja tão compassada. Talvez a venda ainda deixe escapar algum olhar, algum fecho de luz, né, que comprometa em alguns momentos. Mas isso é um percurso e a gente tem que ter esperança. E o cidadão precisa lutar também pelas suas leis. E assim a gente termina hoje o nosso Divã Social. Muito obrigado, um abraço a todos.